Mais uma questão. Seja uma barra não condutora vertical, tem comprimento L igual a 18 centímetros e possui carga total Q igual a menos 288 nanocoulomb, distribuída uniformemente pela barra. Considere o segmento da barra em destaque na figura abaixo, que tem 2 milímetros de comprimento e que está a uma altura de 15 centímetros em relação à extremidade inferior da barra. Determine a quantidade da carga contida no segmento pequeno. Desenhe o campo elétrico produzido por uma carga no ponto P, que está a distância R, à direita da extremidade inferior da barra. E encontre uma estimativa para sua intensidade. E considere agora a barra como um corpo extenso e calcule a componente vertical do campo elétrico resultante produzido por toda a barra no ponto P. Aí ele dá uma dica, que é a integral, né? Já deixa pronto. Então, na letra A, ele quer olhar simplesmente esse infinitésimo. Tá? Então, olhando para a figura, a gente tem o que? A gente tem um infinitésimo. Infinitésimo, no caso aqui, uma variação, né? Um pequeno pedaço da barra. E ele está a uma certa altura. Ele diz que a barra tem carga total conhecida e tem o seu comprimento conhecido. Então, ele diz que também a carga é uniformemente distribuída pela barra. Ou seja, podemos calcular a densidade linear desta barra, utilizando a seguinte equação, que lambda é igual a carga sobre o comprimento. Então, substituindo os valores, a gente vai obter que isso é igual a menos 16 vezes 10 a segunda nanocoulomb por metro. Eu deixei desse jeito para facilitar algumas contas que vão aparecer, que só vai cortar potência, não vai cortar número. Então, a gente já encontrou qual é a densidade de cada pedacinho da barra. Então, para encontrar a quantidade de carga que tem aquele pedaço específico, basta eu utilizar a mesma consideração, que lambda é, é a variação da carga dividido pela variação do L, tá? Esse pedacinho da carga é igual dividido pelo pedacinho de L, e rearranjar e substituir os valores, a gente vai encontrar a carga que representa aquele pedacinho ali, que é de menos 3,2 nanocoulomb, tá? Até aqui, beleza? Aí ele pede na letra B, desenhe o campo elétrico produzido por esta carga a uma distância R igual a 8 centímetros, que está nesse ponto P. Então, primeiro a gente faz o desenho, né? Então, você tem que lembrar, né, que o campo elétrico produzido por um pedaço de carga, ele tem uma distância até o ponto, que é a distância R, e você tem que lembrar que, dependendo da carga, o campo vai estar apontando para dentro ou para fora, né? No caso, como a carga é negativa, ele vai apontar em direção à carga, que é o que a gente já sabe. Então, utilizando o teorema de Pitágoras para encontrar essa distância R aqui, já que a gente já conhece quem é a altura e conhece quem é a distância da barra até o ponto P, a gente já sabe quem é o R, e ele só pede para calcular a intensidade do campo, então basta calcular o módulo. Então, sabendo que o campo é dado por K, a constante elétrica K, vezes a variação do Q, porque ele está usando uma variação de E no caso, né? Um delta de E, então é um delta de Q. Como está em módulo aqui, tem que estar em módulo aqui também. Então, substituindo, dividido pela distância ao quadrado, colocando os valores que a gente já tem, a gente obtém que a intensidade do campo é de 996,5 Newton Coulomb, perdão. Nano não sai na minha cabeça, não sei porquê. Bom, até aqui beleza, não tem nada demais. Letra C. Ele agora pede para você considerar como um corpo extenso. Também é fácil porque ele já deu a resolução da integral, mas se ele não tivesse dado a resolução da integral, aí você teria que fazer por substituição, aí tem que saber fazer, né? Mas não é muito difícil também, não. Então, primeiro,
Da mesma forma que a gente já fez aqui, só que aqui a gente só queria olhar para esse pedaço. Agora a gente quer olhar para a barra toda. Então, o que a gente tem? A gente tem essa seguinte relação aqui embaixo. Então, considerando a barra como corpo extenso, agora a gente vai olhar para o infinitésimo de barra. Então, a gente pega um infinitésimo de barra, que está posicionado no ponto a uma altura y da barra. Esse infinitésimo de barra, ele tem um infinitésimo de carga, onde esse infinitésimo de carga gera um campo elétrico, um infinitésimo de campo elétrico que é em direção a ela, porque a gente já sabe que a densidade linear da barra é negativa. Então, fazendo a distância, note que agora esse y aqui é uma variável, ele varia de 0 a L. Então, fazendo a seguinte substituição apropriada, a gente tem que o R utilizando o teorema de Pitágoras, obtém isso aqui. O seno e o cosseno dessa outra forma aqui. Com isso, podemos usar as seguintes relações, tá? Antes disso, é bom decompor esse campo elétrico. Por quê? A gente só vai olhar a parte que corresponde a y, certo? Então a componente x não vai importar para a gente. Então, se você fizer um triângulozinho, você vai ver que o campo ele está apontando mais ou menos dessa forma aqui, como está situado nesse desenho vermelho. Então, esse infinitésimo de campo, ele vai ter componente dy, que vai estar apontando para cima, dy, e tem uma componente dx, tá? Vetores. Então, a gente tem essas duas componentes. A que a gente quer é somente essa. E utilizando a decomposição a partir do ângulo θ, que é esse θ aqui, a gente obtém essa relação aqui. Pronto. Então, o D é x vetor, é esse termo aqui, e o D é y vetor, é esse termo aqui. O que a gente precisa é somente do dy vetor. Então, antes disso, note que todos dependem do módulo do vetor dE. E para calcular o módulo do vetor dE, basta utilizar a equação do campo elétrico. Então, a gente fica com esse resultado, substituindo que dq é igual a lambda dy, tá? A gente fica com esse resultado aqui. E agora a gente só vai olhar para essa parte daqui, que é o que importa, tá? Então, calculando a intensidade do campo da componente y, a gente tem o seguinte, que o dy vai ser o módulo de dE vezes o seno de θ. O seno a gente já calculou, que é y sobre r. Substitui e a gente obtém essa seguinte equação aqui, que é k lambda y dy sobre y ao quadrado mais r quadrado 3 meios. Para encontrar o campo resultante, você tem que integrar para toda a barra, né? Utilizando a dica que está na questão, a gente obtém que essa integral aqui vai dar menos k lambda sobre y ao quadrado mais r quadrado 1 meio, no intervalo de 0 a L. Substituindo os valores, a gente obtém menos k lambda 1 sobre L quadrado mais R quadrado 1 meio, menos 1 sobre L. Aí colocando os valores que tem na questão, vai chegar nesse valor aqui. E você tem que isso aqui é o valor da intensidade. E se você colocar aqui em vetor, isso aqui está na direção J. Deixa eu só ver se tá com o sinal certinho. Tá com o sinal certinho.
Pronto, é isso. Beleza? Bom, ela não pede para você calcular o EX, mas também não deve ser difícil. Mas aí, como não pede, não precisa, tá bom?